dou alguns avisos. Pronto, já estamos gravando. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia de estudos em literatura infanto-juvenil, o amor e as suas reverberações na literatura infantil. Neste segundo dia, nós contamos ainda com a palestra da professora Regina Michele, né? Em colaboração com a autora, roteirista, dramaturga, escritora e teatróloga Karen Ascioli, né, que é referência no campo da literatura infantil e juvenil brasileira, né, e autora de diversas obras literárias. Dois avisos, né? O primeiro deles é fazer aqui um agradecimento aos participantes, tanto do primeiro dia quanto do segundo dia. Não contávamos assim com a maciça presença, não é? Ontem nós tivemos praticamente 100 participantes dos nossos estudos, gente de vários municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? São João de Meriti, Petrópolis, Niterói, São Gonçalo, né? E gente de outros estados do nosso país, né? Como Paraíba, Bahia, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, enfim, Paraíba, né, também, Maranhão, né? Então, eu acho que posso agradecer em nome, né, do Núcleo de Estudos em Literatura Infanto-Juvenil a participação aí prestigiosa, né, dos ouvintes. E passo, então, a palavra agora à professora Regina Michele. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todas e todos. Assim, é com bastante satisfação que a gente retoma os nossos estudos em literatura infanto-juvenil. Né? Essa é uma iniciativa de um projeto na UERJ, que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, de forma remota, desde 2020. Fizemos ano passado, 2019 ainda era presencial, né? Nos auditórios da UERJ. E, assim, né, presencial é bom, a forma remota nos permite atingir um público maior, né, pessoas assim, interessadas na literatura infantil, juvenil, né, de outros estados, de outras universidades. A gente registrou Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, Unimontes, onde eu também tenho bastante pessoas amigas, assim, do Brasil, menos do norte, mas do Brasil quase todo. Isso, assim, né, é uma felicidade. Então, nós vamos começar, né, hoje o mito de Eros e Psique. Ontem eu expliquei o porquê Psique, né, foi uma observação da professora Cleonice Berardinelli, explicando que não é psique, ainda que esse uso esteja bastante consagrado, e a gente veja em livros já registrado, psique, mas ela explicou a origem da palavra, né, que vem do grego, psique, é alma. Daí a palavra psique com letra minúscula, né, e a psicologia é o estudo da psique. Então, eu acabei aprendendo a falar psique. Então, o mito de Eros e Psique. Pode passar, Marcelo. Eu começo com uma citação de Otávio Paz, né, que nós usamos no encontro de ontem, então eu vou fazendo sempre um link com o que nós vimos anteriormente. Depois de ter caído na idolatria dos sistemas ideológicos, o nosso século termina na adoração das coisas. Que lugar tem o amor num mundo como o nosso? Deixo a pergunta para a gente pensar. Pode passar, Marcelo. Aí, uma das imagens, né, mais divulgadas desse mito, né, do escultor Antônio Canova, italiano, que se encontra no Museu do Louvre, é uma imagem bastante difundida. Né? Então, eu optei por abrir o mito com essa imagem. E vou trazer outras imagens. Pode passar. Vou contar essa história
mais por imagens do que por texto, né? Trago o Ronito Brandão, professor eminente de mitologia grega, e ele diz que o mito se divide em 5 partes: a introdução, as núpcias da morte, a tentação de Psique, não, desculpem, ele usa acento agudo, a tentação de, talvez a pronúncia em grego, Psique e sua paixão, as 4 provas e o desfecho feliz com a imortalização da heroína. É esta ordem que segue Neumann, né, Eric Neumann, na análise do mitologema, e tendo tomado por guia, vamos perseguir com ele o mesmo roteiro. Então, ele deixa claro que ele vai seguir um roteiro traçado por Neumann. Pode passar. Eu vou seguir outra separação, outra trajetória, tá? Não vou ler agora, porque eu vou seguir exatamente esses tópicos. Então, pode passar, Marcelo. A beleza de Psique, os ciúmes de Afrodite, a ação de Eros. Vejam, Psique é humana, né? De rara beleza, a tal ponto que ela começa a ser adorada, né? E a mulher foi feita para ser amada, ela era adorada e achavam que ela seria uma nova Afrodite. É claro que isso vai despertar os ciúmes da Afrodite, né? Sentindo-se destronada. Aqui, nessa primeira imagem, no canto superior, em cima, vocês veem Eros com Afrodite apontando para Psique, né? Qual é o plano de Afrodite? Ela pede ao filho, Eros, que fleche Psique, né? Que atinja Psique com as suas flechas, para que ela se apaixone por um monstro horrendo. Então, aqui a gente observa, nessa primeira imagem, né? Amor e Psique. E vocês têm, gente, todo o autor, os links de onde eu retirei as imagens, tá? Então, vocês têm o povo, basicamente, aos pés dela, né? numa adoração, numa reverência, e no eixo superior, os 2 deuses, principalmente Afrodite, incomodada com a rivalidade que, de certa forma, ela identifica na beleza de Psique. Na segunda imagem, vocês têm a beleza, né, também retratada a beleza de Psique, com o público em torno, adorando. Marcelo, reduz para mim, por favor. Aqui embaixo, vocês têm o título, tá vendo? Reparem, parte 1, né? São painéis, são 7 painéis. Esse primeiro, Eros é atingido pela beleza de Psique. Maurice Denis, 1908. Desce um pouco, Marcelo. Essa mesma imagem. Aqui em cima, estão vendo? Vocês têm Eros. Então, Eros, claro, atendendo o pedido da mãe, né, ele busca Psique, e é um quadro que retrata esse momento em que a beleza, né, de Psique atinge Eros. Pode passar, Marcelo. Aí da oráculo a previsão. Bom, os pais casaram as filhas mais velhas, a Psique a mais nova, eles se preocupam com essa fama, né, dessa filha mais nova, que atrai vários, na verdade não são nem pretendentes, mas atrai a admiração, né? O nome de Psique vara os espaços, e preocupados eles vão ao oráculo. O que diz o oráculo? Né? E aí eu trago o Ronito Brandão. A resposta do deus mântico foi direta e terrível. A jovem, coberta com uma indumentária fúnebre, deveria ser conduzida ao alto de um rochedo, onde um monstro horrível com ela se uniria. Aqui, então, é essa imagem. Pode passar, Marcelo. A próxima, na próxima vocês veem as núpcias de morte, né? Então, é o cortejo levando a jovem para essas núpcias com esse monstro. A narrativa ela vai para o alto de um penhasco, né? De onde ela vai ser resgatada pelos zéfiros, né? pelo vento, cumprindo uma determinação de Eros. Né? Pode passar.
Aqui, vocês têm psique no paraíso, sombrio de Eros, o desconhecimento do outro como interdição, inconsciência e a paixão. Né? Então, eu vou agrupar nesses índices a história. A primeira imagem é ela sendo transportada por Zéfiro para o paraíso. A segunda é psique aqui fora do castelo, né? Aqui é o castelo encantado de Eros e psique do lado de fora. Então, a gente vê que ela foi conduzida ao espaço do amor, ao espaço de Eros. Por que paraíso sombrio de Eros? É um paraíso encantado, é um paraíso maravilhoso. Ela vai ser atendida em todos os seus desejos por vozes. Né? Então, ali, tudo que ela deseja, ela tem. Menos ver quem é o ser que se deita com ela todas as noites. Então, quando a psique foi conduzida por Zéfiro, né, pelo vento, ao palácio, naquela noite, Eros visitou-a e a fez sua mulher. Né? O texto mais ou menos usa essas palavras. E, a partir dali, ele visita sempre psique à noite, no encoberto da escuridão, e pede que ela não tente ver o seu rosto. Então, esse desconhecimento do outro é uma interdição e assinala a inconsciência daquele com quem eu me casei, né? ou pelo menos daquele que visita o leito todas as noites. Assim mesmo nasce a paixão. Pode passar. Então, nessa imagem, vocês têm psique aqui entrando no castelo encantado, não, a narrativa mais ou menos diz isso, diz que ela adentra o castelo. A segunda eu só trouxe, gente, para vocês terem assim, uma ideia do que passa no imaginário. A obra diz que ela é atendida por vozes, e ela se sente muito bem assim, porque de noite, né, ela conversa com elas. Mas nessa pintura, a toalete de psique, ela está sendo atendida, né, em todos os desejos, cercada por mulheres que cuidam dela. Aqui, né, no quadro da esquerda, psique esperando Eros, isso não acontecia durante o dia, né, esse encontro, ele vem à noite para... voltou, né? Para passar a noite com ela. E no quadro da direita, eu trouxe pelo seguinte, eu achei esse quadro bastante interessante, porque normalmente, inclusive nas esculturas, a gente vê sempre Eros mais altaneiro, né, e a psique como, né, de uma estatura menor, mais encaixada no peito de Eros, como se ele protegesse. E aqui a gente vê que é ela que o abraça, é ele que repousa no peito dela. Então, de alguma forma, garantindo essa soberania feminina, né? Esse acolhimento dela. Ele se curva. Né? Se vocês olharem, ela está acima dele. E abraçando-o, né? Em vez dele abraçar, ele proteger, como se ela representasse também um certo repouso para ele. Então, achei bastante bonita essa pintura. Vocês têm, gente, olha, esses slides vão ser encaminhados a vocês, e aqui vocês têm o título, o autor, ano, estão em domínio público, tá? E aí, depois, com mais calma, vocês olham. Pode passar. A advertência de Eros, a inveja das irmãs, o conflito de psique. Então, qual é a advertência de Eros? Com o passar do tempo, as irmãs sabem da desgraça, né, da irmã que teria casado com um monstro, elas vão para o alto do penhasco e choram, lamentam. E Psique ouve, né, sabe desse lamento e quer avisar as irmãs. E Eros o tempo inteiro aconselha a não ouvir as irmãs, a não dar atenção, porque, de alguma forma, ele, como Deus, sabe o que vai acontecer. E ela não só avisa as irmãs, como as irmãs vão até o castelo. Aqui nessa imagem da direita, vocês têm a psique mostrando, né, como é a vida dela no castelo, os presentes, o conforto que ela tem. Isso desperta a inveja das irmãs. Pode passar, Marcelo. Tem outro ainda. Aqui é a mesma cena, ela mostrando, né, a vida que ela tem no castelo, desperta a inveja e o que vai acontecer. E aí a história se aproxima muito da Bela e a Fera. As irmãs intuem que ela está casada com um monstro, né?
tem algo estranho naquela história, ela está grávida e elas começam a induzir a psique a ver com quem ela se casa, dizendo o seguinte, que ela se casou com um monstro que vai devorar a ela e o filho quando nascer. Aí vem o conflito, né, que era o último elemento dessa série, né, dessa sequência narrativa. Que conflito? Quem é o ser com quem eu estou casada? É um monstro ou não é um monstro? Né? E, de outro lado, ela tem Eros dizendo que uma desgraça acontecerá se ela romper o interdito. Pode passar. Psique e Eros, né? Agora é uma sequência que atinge os dois. A luz da candeia, a quebra do pacto, a revelação, a tomada de consciência, o afastamento de Eros. Então, nessa sequência narrativa, o que nós temos? Durante a noite, ela acende a luz de uma candeia, né? Numa mão a candeia, na outra a faca, o punhal. Porque se fosse um monstro, ela ia degolar a cabeça, ia degolá-lo, né? E se livrar do perigo. Só que ela fica deslumbrada com a beleza, né, daquele jovem que está ao seu lado na cama, mas um pouco de cera cai no ombro de Eros, e ele acorda, né? Então, ao mesmo tempo que ele sabe que ela rompeu o pacto, ela tem consciência de quem é o ser, né, esse ser quase divino, que a visita todas as noites. E Eros vai abandoná-la. Pode passar, Marcelo. Aqui são outras imagens, reparem a mão com a candeia, e tem uma imagem que ela tem a faca, né, o punhal na mão, pode passar. Bom, essa ainda é dentro dessa cena, né? É uma outra tela, ela com a candeia, tá vendo a luz iluminando aquele ser alado, né? E ela descobre quem ela é. Quer ler para mim, Marcelo? Todos me escutam bem? Oi? Todos me escutam bem? Sim? Sim. Eros foi ferido por Psique. A gota de óleo que o queimou acordou e fê-lo ir embora, o que se constitui, de qualquer forma, numa fonte de sofrimentos. Para ele, o deus masculino, a amante era desejável, enquanto no escuro, e ele a possuía com exclusividade. Afastada do mundo, vivendo apenas para ele, sem participação e interferência em sua existência divina, Piquet se tornara apenas uma companheira para as suas noites. Sua insistência em manter-se no anonimato agrava ainda mais a condição servil da parceira. A cada dia, ela era mais devorada por ele, tentando matá-lo e ferindo-o, mas vendo, Psique emergiu da escuridão e assumiu seu destino como mulher apaixonada, pois ela é psique, quer dizer, sua essência é psíquica, e por essa razão, uma existência nas trevas não pode satisfazê-la. Particularmente, eu gostei bastante desse trecho, né, porque explica como ele vê a situação, uma situação confortável, quer dizer, ele mantém a amante na escuridão, afastada do mundo e, principalmente, longe do olhar da mãe. Que mãe? Afrodite, a sogra de Psique nessa história. Né? Então, e ela, na escuridão, na inconsciência, por mais que ela se apaixone, é sempre uma dúvida, uma incógnita. Quem é esse ser? Né? E aí o Brandão diz que, ao emergir da escuridão, ela realmente se apaixona por ele, né? Porque ela vê quem é. Além disso, ela se fere numa das setas dele. E ele, quando tentou atingir a psique, por ordem da mãe, ele se feriu. Então, reparem que os dois, né, de alguma forma sobrenatural, são atingidos por essas flechas do amor. Ele desde o início, ela desde o momento que sabe com quem está casada. E essa parte final é bem bonita. Uma existência nas trevas não poderia satisfazer um grande amor.
aqui o abandono, né, quando Eros se afasta de Psique, ela descalça, como se estivesse indo, né, correndo, tentando negociar com ele ou atrás dele, né? O amor como expressão da totalidade do feminino não é possível nas trevas, como mero processo inconsciente. Um encontro autêntico com o outro envolve a consciência, apesar da separação e do sofrimento. Por mais que cause dor, é necessário. A luz é necessária, né? Aí nós temos 2 trechos. O primeiro, que vai falar de Psique. O segundo, que vai falar de Eros. Eu vou ler o Psique e vou pedir Marcelo para ler o de Eros. A Psique que conheceu, porque viu Eros na luz, e que quebrou o tabu de sua invisibilidade, não é mais a menina ingênua e infantil em sua atitude contra o masculino. Não se trata mais da cativante e da cativada. Sua feminilidade se transformou a tal ponto que ela perdeu e realmente deveria perder o marido. Ah, mas por que ela deveria perder? O amor da amante que explodiu, ao ver o amante, fez com que passasse a existir dentro dela um Eros que não é mais aquele que dormia diante dela, ou seja, fora dela. Nasce um Eros interno, um amor que ilumina internamente. O filho de Afrodite, segundo se mostrou, foi ferido por sua própria flecha, quer dizer, amou Psique desde o início. Aquilo, porém, que Eros denominava seu amor, e o modo como o desempenhava, chocam-se com a amante e sua ação libertadora, que acabou por expulsar a Eros e a si mesma do paraíso da inconsciência urobórica. Foi através da esposa que ele, pela primeira vez, sofreu as consequências de suas próprias flechas, aqui simbolizadas pela gota de óleo fervente que lhe caiu no ombro. Porque ela deveria perder o marido, né? A gente começa a perceber qual a vantagem, né, dessa situação para Eros. Ele vai amadurecer. E é claro que Psique ou Psique também, né? O amadurecimento vai ser o principal ganho da consciência, da tomada de consciência, independente do preço. O preço é deixar para trás as ilusões. Pode passar, Marcelo. Bom, novo tópico, nova sequência, né? Eros foi embora, e aí, o que acontece com a história? As provas de Psique, a cumplicidade de Eros, o renascimento de Psique. Então, a trajetória de encontro com a própria alma para o posterior encontro com o outro. Até então, quem é Psique? A filha que é conduzida pelo pai e pela mãe para o alto do penhasco para ser levada por alguém. Vai para o palácio, onde ela é atendida em todos os sentidos, como uma dependente, como uma criança, há toda uma situação infantil, né, visitada pelo marido que ela não conhece, que a visita durante a noite na escuridão. Então, quem é, né, Psique? Agora ela vai ser sujeito da sua vida, agora ela vai desenvolver aquilo que alguns chamam da jornada psíquica, é quase uma via crucis de resolver uma série de tarefas praticamente impossíveis, porque quando ela perde Eros, ela resolve ir ao encontro de Afrodite, não tem saída, né? A Afrodite é o grande obstáculo. Então, ela vai ao encontro da sogra, que lhe dá sempre tarefas impossíveis. Há vários momentos que a Psique tenta morrer, ela quer morrer porque acha que não vai nunca mais conseguir o encontro com Eros, não vai resolver aquelas situações, mas ela também é ajudada. Então, a primeira tarefa é separar em uma noite grãos de diversas sementes. Lembra Cinderela, né? Há vários contos de fadas em que a gente tem essa necessidade de separar, de distinguir. Né? Ela é ajudada pelas formigas, e aí lê-se, né, Brandão e Newman como o elemento terra presente ali. Psique vai atravessar os 4 elementos, de uma certa forma, vai vencer ou vai reunir esses 4 elementos como marca de uma fortaleza feminina que dá conta dessas tarefas. Aí vocês vão dizer, mas Regina, ela foi ajudada. Mas a autonomia não significa autossuficiência. Autônomo é ser sujeito da sua vida.
é ter voz diante do seu destino, que não quer dizer que a gente não precise uns dos outros, são coisas distintas. Segunda tarefa, trazer para Afrodite flocos de lã de ouro de carneiros ferozes à beira de um rio caudaloso. E ela é ajudada por um junco, um humilde junco, né? E aí nós temos o elemento água. Terceira tarefa, trazer para Afrodite uma jarra com água que alimentava 2 rios infernais, o Cocito e o Estige. Quem vai lhe ajudar? Águia. A águia de Apolo, o ar. E aí, gente, quem tiver interesse de saber todo o simbolismo, por que a águia, por que essa águia ajuda Afrodite, eu recomendo a mitologia grega do Ronito Brandão, volume 2, encontra-se disponível para download na internet. Quarta tarefa, portando uma caixinha, Psique deve solicitar a Perséfone, a rainha da Terra dos Mortos, né? O inferno pagão, que não se confunde com o inferno cristão, é a Terra dos Mortos. Um pouquinho da beleza imortal para levar para Afrodite. Claro que ela vai dando conta de cada tarefa até que chega na última tarefa. E ela consegue. Também, de novo, com a ajuda, né, da torre, só que diante da caixinha, né, claro que vai lembrar Pandora, né, ela não resiste, abre. Por que ela vai levar a beleza toda para Afrodite? Por que ela não pode ficar com um pouquinho? Afinal de contas, ela merece, porque quem realizou a tarefa foi ela. No que ela abre, ela cai como morta. É o sono que lembra também a Bela Adormecida. Nesse momento, Eros vai intervir, né? Então, é o elemento fogo, não só pela jornada que ela faz, mas porque, ao mover Eros, é o próprio fogo do amor que está ali representado. Ele se dobra a ela e Eros vai salvar Psique. Pode passar. Então, as tarefas são vencidas, bom, mas agora tem Afrodite, né? Porque nesse interim todo a gente tem Eros sendo cuidado pela mãe. Então, a condição infantilizante desses dois era bastante visível. Aqui é uma imagem com a Psique abrindo a caixinha de ouro, 2 pinturas do mesmo autor. Volta, Marcelo. 2 pinturas do mesmo autor, com uma pequena diferença nas roupas. Eu só coloquei as 2, mas aqui é Eros indo ao encontro de Psique, ela dormindo, né, como se estivesse morta. Pode passar. Aqui vocês têm uma imagem cujo título diz que é Zéfiro conduzindo Psique. Se for só Zéfiro, em outro local eu encontrei que era Cupido. Bom, trouxe, né, as marcas de onde eu retirei. Se for Zéfiro, talvez tivesse que estar lá na frente. Mas me parece que aqui ela está sendo conduzida para o céu, ou, desculpem, para o Olimpo, né? O céu não faz muito sentido, que nem aqui. Olha, aqui do lado vocês têm o novo painel em que o Cupido está carregando a Psique, né, em direção up to heaven, né? Mas deveria ser para o Olimpo. Mas é onde está o Olimpo? No céu. Bom, gente, mas ele vai levar Psique para o céu e Afrodite, né? Como é que fica a relação com essa sogra e com essa mãe que, de alguma forma, se sente traída, né? Que foi traída por Eros e nessa competição com a nora. Pode passar. Aqui são mais imagens, né, da Psique indo para o céu ou para o Olimpo, sendo conduzida por Eros, o rapto dela, né, uma das imagens, uma das pinturas tem esse título, o Rapto de Psique, é o mesmo autor, a gente observa que os traços são bastante semelhantes, a roupa, o lilás, o azul. Pode passar. As bodas imortais. O que faz Eros? Pede ajuda de Zeus, né? Zeus é o grande deus, está acima de Afrodite. Então, ele precisa recorrer a Zeus, ele precisa, né, dessa cumplicidade para aplacar a ira da mãe, apesar da Psique ter resolvido todas as tarefas que Afrodite lhe impôs. Então, Zeus consagra a humana, né, a psique humana imortal, e aí ela, uma vez imortal, uma vez deusa,
ela se casa com Eros. Então, agora não são mais as bodas de morte ou da morte, são as bodas imortais que conferem a condição divina a uma humana, a uma mortal. Pode passar. Bom, se os mortais conquistaram seu lugar no Olimpo, o feito não se deve a um herói masculino divinizado, mas a uma psique apaixonada, né? Então, a uma alma apaixonada. E vejam que é uma alma que se empenha, uma alma que realiza as tarefas, que cumpre, de uma certa forma, a trajetória do herói, né? Que sai da zona de conforto, que realiza as tarefas, que enfrenta a morte, que vai ao submundo, que vai ao Hades e consegue retornar e, por fim, ascende ao Olimpo. E essa imagem daqui é mais ou menos isso, é Cupido e Psique, ou Psique, ela sendo recebida, né, no Olimpo, sendo entronizada no Olimpo. Com a acolhida de Psique como esposa de Eros no Olimpo, torna-se evidente no mito o desenvolvimento feminino e também humano naquela época. Do ponto de vista feminino, isso significa que a capacidade individual de amar e a força da alma são divinas. E que o caminho da transformação do amor é um mistério que diviniza. Então, reparem, né, o simbolismo que nós temos nesse mito em que uma humana ascende à condição divina e que o sentimento que os une também diviniza, né? Diviniza no sentido de ação, divinizar tanto a psique, como, de alguma forma, humanizar um pouco aquele Eros, Deus tão levado. Aí algumas imagens, algumas esculturas, também do Antônio Canova, detalhe, né, dos dois. A mesma imagem lá da frente, que abre esses slides. Esse é de um autor desconhecido, né, mas achei bastante bonita a imagem. De novo, estão vendo? A psique altaneira, ela está em pé, ele se curva para ela, né, ele a olha de baixo para cima. No mito de Psique, sua atividade é tão grande que todas as ações e transformações partem dela. Ela executa sua ação enquanto Eros dorme e realiza suas tarefas enquanto Eros, ferido, permanece na casa da mãe. Pode passar. Aqui imagens, também outras imagens. Eu gostei. Eu acho a da esquerda assim, de uma delicadeza. A mão dele por trás, esse gesto, né, de se voltar para ela, o rosto delicado dela, me chamou bastante atenção essa mão aqui do Eros, por trás dela, né, como se amparasse, e o rosto da psique bem bonito. A outra imagem foi a figura feminina que me chamou a atenção, né? Eros olha para ela, mas ela olha para frente, erecta, como se soubesse muito bem o que ela deseja. Pode passar, Marcelo. O que nos ensina o mito de Eros e Psique? Essa pergunta não vai ser respondida agora. Pode passar, Marcelo. E eu espero que cada um responda para si. Agora nós vamos a uma outra história. Falar de amor é preciso, esse é o título, né, da nossa palestra, e a obra é História de Amor, da Regina Celi Renaud. Quem me conhece já conhece essa obra. Ela é um marco assim, na minha trajetória de professora, porque é uma história com imagens que mostra uma narrativa belíssima e que, acima de tudo, confirma também aquilo que o Rui de Oliveira diz, no sentido de que um livro de imagens é literatura,
Não, mas literatura não é feita com a palavra? Se só tem imagens, como é que é literatura? Sim, é literatura porque tem uma narrativa. É literatura principalmente porque está aberta a diversas interpretações. É uma obra aberta. Então, eu vou pedir o seguinte, Marcelo, eu vou pedir que você passe da primeira à última imagem, tá? Sem, assim, só dê tempo do pessoal olhar e passa, e a gente volta para a primeira. Pronto, pode voltar, Marcelo. Olha só, gente, eu gosto, claro, quando eu estou em sala de aula, de ir provocando os alunos, mas aqui é uma apresentação, é uma palestra, então, de alguma forma, eu preciso acelerar, né? Eu já de início chamo a atenção para esse coração pespontado. Agora vocês sabem o porquê desse coração pespontado, né? Ele é um coração que houve um rompimento e está pespontado. Bom, vamos seguir, depois a gente volta a esse título, nessa capa, desculpem. Vamos lá. Bem, olha só, eu acho que vocês perceberam o enquadramento azul e rosa. Então, de alguma forma, nós já sabemos que o azul, né, as personagens são dois lápis, um rosa e um azul. Na nossa civilização, na nossa cultura, o rosa representa o feminino, o azul representa o masculino. Enquadramento azul mostra uma situação próxima do masculino. É como se fosse uma espécie de foco narrativo, de olhar, né? Aquela luz que incide vem do masculino. Ora, então o que temos nessa cena? A cena de sedução, a paixão, né? Ora, mas por que paixão? Gente, reparem, os lápis, eles ainda estão rigidamente definidos, né? Eles ainda não se moldaram um ou outro, como acontece depois. Eles estão de cabeça para baixo. Há dois grandes momentos de que essas personagens estão de cabeça para baixo, né? E na vida isso acontece também, na paixão e na dor. Então, aqui é o momento de começar a escrever uma história de amor. Rosa, azul, rosa. Esse azul aqui, reparem que ele já está um pouquinho, né, diferente do alinhamento que até então nós tínhamos. Mas vê-se bem o azul escrevendo a história, o rosa escrevendo a história, e eles entrelaçados na mesma história. Paixão, enquadramento azul, conquista, sedução, paquera, por aí vai. Bom, segundo enquadramento rosa, por que será? Casa, lar, né, constituição de uma família. E aí eu quero sempre chamar a atenção como é que as cores são sempre rosa e azul, azul e rosa. E o simbolismo dessas cores. O azul está ligado a quê? A base da casa, a parede ao teto, proteção, a base, né, o chão, a parede que protege, o teto que protege da chuva, vejo isso aqui como chuva, né? Outras pessoas veem de outra forma. Aqui a cerca, então o que sustenta a cerca é azul. E o rosa? O rosa está na comunicação, na abertura, na passagem do dentro e do fora, né? Basicamente, para mim, é a ideia de comunicação, típica do feminino, né? Eu trabalho essa obra dentro dos arquétipos junguianos.
Aqui, a rosinha é o que costura. Agora, na natureza, não tem isso de um é o polo de fortaleza e o outro é o polo, talvez, da comunicação e da delicadeza. Na natureza, rosa e azul se confundem. Pode passar. Bem, essa é, né? Já perguntei uma vez numa sala de aula, bom, gente, esse enquadramento, qual é o tema da imagem? Sexo. Não tem muito o que pensar. Então, vejam, lá fora está chovendo, aqui dentro está muito bom. E aí, vamos nós. Enquadramento azul, né? A cama, a linha de chão, o que fecha a janela, azul, né? Rosa, abertura da janela. Eita, peraí. O lençol, o debrum, a delicadeza. Então, é o lado do feminino. Eu usei essa história numa aula de terça-feira, e uma das pessoas falou, até a posição dos dois é bastante tradicional. Sim, até agora é tudo muito tradicional, tudo muito previsível, né? E enquadramento azul, né, a ideia de que o sexo está ligado, ou estava ligado, a uma primeira iniciativa masculina. Pode ir. Bom, a chuva acabou, né? Isso aqui me lembra o arco-íris, o sol, uma linha de chão azul, mas o enquadramento é rosa. Ora, por que o enquadramento é rosa? Paixão, namoro, as florzinhas rosa, né? Esse romantismo é também típico, né, de uma alma feminina, e que não quer dizer que não possa existir no homem, mas é essa alma feminina que habita a mulher e o homem, habita os seres humanos de modo geral. Se vocês aqui continuarem a pontinha do lápis, vocês vão ver que eles se encontram, né? Como disse o Antoine de Saint-Exupéry, amar é olhar juntos na mesma direção. Eles estão olhando juntos na mesma direção. Agora, reparem, azul é o bom, né? Sólido. A ideia da força, da sustentação, da firmeza. E a delicadeza, rosinha, cena de namoro, romântica, rosinha. Bem, aqui já é azul, né? A história já mudou um pouco, flores diferentes já nasceram, o sol está do lado de cá, uma ideia de que o tempo passou, eles já não estão mais lado a lado. Repara que o azul olha para um lado, o rosa olha para o outro. E temos a borboleta, azul. Então, borboleta é transformação. A transformação com esse contorno azul já indica que vai ser muito mais do masculino do que do feminino, né? E o enquadramento azul marca essa virada, né, de uma transformação e de uma passagem do tempo. Pode ir. Bem, aí chegou, vou dizer o que uma vez na sala de aula eu ouvi, chegou a loura. Chegou a outra, né? A linha de chão azul, enquadramento azul, repara, o rosa está aqui meio distraído, mas o azul já está virado para o amarelo. Há toda uma modulação corporal que faz com que ele, né, esteja virado para o amarelo, e o amarelo para ele, aquela flor que estava à direita já foi para a esquerda, e o sol também caminhando, as demais florzinhas aqui, o enquadramento azul, né? Aqui a primazia na cena é do azul. Bom, rosa. Essa aqui ocupa a folha do meio, né? É uma página dupla. Reparem que o amarelo não veio aqui puxar o azul. O azul foi ao encontro do amarelo e os dois desaparecem na página, né? E é interessante observar, vocês já viram a história toda, que nós vamos ter aí aqueles claros da narrativa, né? O que acontece com azul e amarelo? O narrador não vai acompanhar o azul e amarelo. O narrador vai acompanhar a ótica narrativa, a focalização narrativa é sobre o rosa. Então, aqui nós temos o lápis rosa alquebrado, dobrado sobre si mesmo, né? Há duas gotas de lágrima, enquadramento rosa. Pode passar, Marcelo. E nós vamos ter, assim, quase que as fases do luto, né? A revolta, aquela coisa de destruir o que estava ao redor, o desespero.
ela ainda vai para os mesmos lugares, ela ainda não se desvencilhou dessa história, ela está sentada no banco azul, do banco que ela esteve com ele, mas ela precisa desconstruir toda a história relacionada ao, né, aquele amor antigo. Pode passar. Eu acho bastante interessante a plasticidade corporal, né, dessas personagens, desses lábios. Ela ainda volta para casa, repare, de cabeça para baixo, como se a vida virasse de cabeça para baixo, ela perdeu o chão, ela está tendo que construir um novo chão. O chão dela se foi, a vida virou, né? Mas ela ainda retorna para casa. E reparem a moldura rosa, né? É a outra parte do luto, de fechar janelas, fechar tudo. 3 pensamentos, o mais fácil é o do meio, de destruir, né? É um pensamento muitas vezes feminino, a outra como a rival, como aquela que tirou o marido, conquistou, né? E aí a ideia de destruir, eu vejo a primeira como o símbolo do amor, né? Flechinha, aqui a carta, ela vai escrever uma carta para ele, busca um verde para levar esse amarelo embora, ele voltar, mas, enfim, se fechar no luto, tentar elaborar o que aconteceu, e a gente ainda vê ela curvada. Pode passar. Bom, agora ela já se levantou, abriu a janela, né? E reparem, gente, um movimento, isso aqui é movimento, há todo um movimento corporal de libertar aquele amor, né? Há um movimento mesmo de abrir a janela e jogar aquilo fora, de tirar aquele amor e se libertar. Já tem uma linha de chão. Pode passar, Marcelo. No próximo, né? Olha lá, o horizonte está limpo, está tudo limpo, como se ela já estivesse reerguida, olhando para fora, né? E descobrindo, descortinando novas paisagens. Bom, o último elo se foi, a casa, mochila nas costas, reparem o olhar, ela está de cabeça erguida, olhando para cima, não está mais aquele olhar alquebrado, né, derrotado, olhando para baixo, não. É um novo lápis rosa que conquistou a sua liberdade, vamos dizer assim, né? Barquinho de papel, mas é um barco, a ideia de aventura, a ideia de se aventurar pelo mar, de ir para outro lugar, de mudança, de transformação, né, de horizonte aberto, sem obstáculos, né, de se lançar à vida. Aí o lápis azul volta, né? Se ela tinha uma gotinha de lágrima, ele tem 2. E ele vai encontrar, né, o lar desfeito, acabado, ela não está, e agora é ele que está o quebrado. Volto a dizer, o que houve, o narrador não diz. Né? A gente tem o claro da narrativa, aquelas partes em que o leitor vai preencher ou não. Pode passar, Marcelo. Bom, ele chega até a praia, moldura azul, ela está no horizonte, ela não está dormindo, ela não está deitada, ela está em pé. Portanto, eu deduzo que ele a vê e ela o vê. Próximo. Gente, essa é a última página. E aí, normalmente, quando eu peço, né, para o pessoal fazer uma interpretação, a primeira coisa é, eles morreram? Eu não acho, né? Assim, é a minha visão, é a minha leitura, é um livro de imagens, não tem nada escrito, mas cada um vai ler, talvez de acordo com aquilo que gosta, que gostaria de encontrar. A leitura que eu faço é o seguinte: agora é que nasceu o amor. Agora é que cada um vai começar a construir essa história de amor. Por quê? Porque agora surge o lilás. Até então, azul, rosa, rosa, azul, cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado. Isso não é amor. Isso pode ser convivência, mas não é amor. A moldura não é rosa, a moldura é lilás, não é roxo.
A mistura do azul com rosa é lilás, que é uma cor com simbolismo de iluminação, de equilíbrio, de serenidade. E aí eu volto para aquela capa. É uma história de amor, sim. Agora que começou a história de amor. Porque o amor se constitui e se constrói com os obstáculos. Enquanto não tem obstáculo, isso não se sabe bem se é amor ou não. Né? É uma vida a dois, ou é um prazer, é uma alegria, paixão, é qualquer coisa. Mas amor pressupõe, né, vencer as dificuldades. Lembram de Eros e Psique? Eros havia pedido para que Psique respeitasse o seu pedido. Ela o traiu, ela não respeitou. Mas faz parte do crescimento dos dois. Por vezes, lembram quando naquela frase ele diz era preciso que aquele casamento terminasse, era preciso perder Eros. Para quê? Para que eles amadurecessem, para que eles construíssem não uma história de amor infantilizada, né, escondida, inconsciente, mas uma história de amor consciente dos defeitos também de cada um, da realidade. É como se as ilusões que a gente constrói na paixão, lembra que eu falei ontem? Você olha, né, idealiza aquela pessoa maravilhosa, linda, você está vendo o que você quer, você projeta o que você quer. Aí você diz, você também está projetando o que você quer. Pode ser, mas eu estou trabalhando mostrando o seguinte, neste quadro tem o azul, então o azul permanece com a sua individualidade. Tem o rosa, que gente, escanear nunca fica muito bom. Tem o rosa, então, cada um mantém a sua individualidade, mas agora há pontos em comum, né? Pontos de convergência na construção, sim, de uma história de amor. Lilás na onda, lilás no enquadramento. Não é mais azul nem rosa, é lilás. Então, agora que é a história de amor, e é talvez por isso aquele coração pespontado. Eu acredito que todos os corações sejam pespontados. Todos nós já devemos ter passado por tombos, tropeços, arranhões. Será que há algum coraçãozinho todo arrumadinho, bonitinho? Ai, não tem graça, né? Provavelmente esse coração não viveu. Mas, enfim, acabou a história. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, deixar comentários, queria que registrassem de onde vocês são. Ontem foi bem legal a gente ter noção, assim, né, de onde nós estamos chegando. E aí nós vamos mudar. Temos vários comentários, professora, né, de colegas aqui que adoraram este livro. Pessoas também comentando de onde são, de Belfort Roxo. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então, para o terceiro. Depois nós teremos a Karen encerrando o nosso momento. Bom, vamos lá. O amor e o tempo do cuidado. Pode ir, Marcelo. Gente, eu quase não gosto de história, né? Pois é. Aí eu trago mais uma história. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo dela, da Terra. Originou-se, então, uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte... Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa.
Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas você, cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura. Ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Bom, o livro de Boff vai analisar o simbolismo que cerca a Terra, que cerca o cuidado, que cerca Saturno. Saturno é o tempo, Júpiter é aquele que dá o espírito, é o grande Deus, a Terra é o berço da matéria, mas a gênese de tudo está no cuidado. Cuidado foi o primeiro. E é com cuidado que ele molda essa criatura. E a vida dessa criatura depende do cuidado. Então, o cuidado, né, de alguma forma, perfaz toda essa narrativa e essa história humana. Mas leia um livro que é bem legal. Amor como cuidado. De acordo com Leonardo Boff, cuidado é um termo, né, derivado do latim cura. Expressa atitude de cuidado, de desvelo, de preocupação e de quietação por algo ou alguém. Derivado de cogitare e cogitatus e de sua corruptela, cuidare, cuidar, cogitar, pensar, colocar atenção, mostrar interesse, revelar uma atitude de desvelo e de preocupação. No fundo, né, as duas origens etimológicas convergem para a mesma situação de zelo por alguém, de preocupação. E aí, né, o cuidado, ele diz, o cuidado somente surge quando a existência de alguém tem importância para mim. Então, eu me importo, eu zelo, eu cuido. O cuidado significa um fenômeno que é a base possibilitadora da existência humana enquanto humana. A gente cuida de si, cuida do outro, dos objetos, da família, da terra, das plantas, dos animais. Isso tudo é cuidado. É o cuidado que nos transforma em homens, como a história do Milton. Pode passar. Cuidado consigo, né, alto amor, que é diferente do egoísmo, é preciso que haja o alto amor para que haja amor. Eu ontem falei sobre isso, até citei, né, a questão religiosa, amar o próximo como a si mesmo, então você tem que amar a si mesmo para amar o outro. E alto amor é diferente do egoísmo. E o que é o alto amor? É você cuidar de você, cuidar da sua criança, cuidar da sua alma, iluminar os seus defeitos, não tentar escondê-los. Mas iluminar para quê? Para reprimir? Para agir com você mesmo como agem, como os outros agem, gerando culpa, arrependimento, humilhação? Não. Para reconhecer que você é assim. Que você, né, sei lá, sente inveja, que você tem horas que é arrogante. É iluminar quem você é. Porque só iluminando a gente se conscientiza. E sem consciência não tem mudança. Cuidado com o outro, com os outros, com o planeta Terra, com a vida. Amor como um modo de ser. Não é amar só um objeto de amor, um ser humano ou alguém. É amor como um modo de ser amoroso, uma atitude, uma orientação de caráter, que determina a relação de alguém para com o mundo, como um todo, e não para com um objeto de amor. E isso é do Erich Fromm. E reparem como é que o Boff vai na mesma linha. Este modo de ser, e são diferentes, tá? Não foi tirado do outro, foi tirado de cada livro. Este modo de ser no mundo, na forma de cuidado, permite ao ser humano viver a experiência fundamental do valor daquilo que tem importância e definitivamente conta. Não do valor utilitarista, só para o uso, mas do valor intrínseco às coisas. A partir desse valor substantivo, emerge a dimensão de alteridade, de respeito, de sacralidade, de reciprocidade e de complementaridade. Então, essa forma de cuidado é uma forma de amor, mas ela está entranhada na vida, no modo de ser de cada um que opte, né, por esse caminho.
Ainda o amor. O contraponto ao vínculo com a paixão é o amor, o compromisso com o ser humano. E acho que eu né, acrescentaria não só com o ser humano, mas com o que existe. O amor reside, ao contrário da paixão, nos pequenos gestos, na simplicidade de se desejar permanecer ao lado daquela pessoa, encontrando sentido e alegria em coisas naturais e corriqueiras. O casamento, poema de Adélia Prado, explica-se pela cumplicidade de uma ternura que não se esvai com o tempo de convivência. Queria falar da alegria, ontem eu já falei daquela cantiga de amor, né? Que ela pede a Deus que o mantenha o amado tão alegre quanto ela é. Então, a alegria mantém um casal unido. Pode passar, Marcelo. Eu adoro esse poema. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. O amor é também um caminho em direção ao próprio eu. A autoconsciência, estava autoconhecimento, eu vou esqueci de mudar ali. A autoconsciência ao amadurecimento pessoal. É o caminho psíquico. Essa é a minha tese. Primeiro você tem que fazer essa jornada psíquica, vencer as suas provas, descobrir quem você é, porque só depois é que você vai efetivamente ao encontro de Eros. Partindo do pressuposto que as pessoas se amam sem buscar a minimização de suas carências do parceiro, aquela história da parte que falta e responsabilizar o outro, né? Esse outro, esse parceiro, que não pode ser o artífice de uma vida a dois, nem o responsável pelas frustrações do outro. Cada um deixa de esperar que o companheiro magicamente complete, resolva suas faltas, dê sentido à sua vida. Passa a buscar uma dimensão interior. Percebe que precisa servir a valores que tenham significado por si mesmo. Desenvolve sua própria individualidade, empreende a verdadeira viagem que é o interior da sua alma. O amor se acha ligado à capacidade de desenvolver uma nova e elevada qualidade de consciência, a necessidade de abertura ao mundo interior. E aí eu trago, e o mundo atual? Né? Porque a gente fala de amor, mas nós não moramos sozinhos, nós estamos, né? Nós habitamos uma sociedade, um planeta, um país. O sintoma mais doloroso, já constatado há décadas por sérios analistas e pensadores contemporâneos, é um difuso mal-estar da civilização. Aparece sob o fenômeno do descuido, do descaso, do abandono, numa palavra, da falta de cuidado. Bom, aí eu trago uma imagem para vocês. Né, parece assim, esse mundo cercado, claro, eu só trouxe as coisas ruins, que eu considero alienantes por vezes. Sucesso não é ruim, riqueza não é ruim, depende do que você faz com eles. Mas ódio, depressão, informação, que muitas vezes é tanta informação que a gente não transforma em sabedoria, não transforma em conhecimento, e informação aliada à desinformação, intolerância, ansiedade, a valorização demais dos bens materiais, né, desse materialismo, enfim. O amor ressente-se do comércio em que a aparência é moeda de troca, com valor no mercado. Reparem as escolhas pela aparência, as escolhas baseadas em status, né, em valores exteriores.
As relações pautam-se pelo apanágio da liberdade sexual, pela performance, esquecendo-se o homem de que ele não se reduz ao biológico, à mera satisfação de desejos físicos, coibindo os desejos do espírito. Psique, a alma, clama por Eros do fundo do calabouço a que foram ambos lançados, separados. Bom, e aí o que se faz, né, diante disso tudo? Eu trago uma citação do Solomon. A depressão é a imperfeição do amor, porque é isso que a gente tem visto hoje em dia. As pessoas sem conseguir amar o outro, sem conseguir amar o próximo, sem ter um sonho, né? Sonho é da modernidade. A pós-modernidade não sonha, não tem idealismos. Então, o que tem? Um mundo que ruiu. Né? A depressão é a imperfeição do amor. Para poder amar, temos que ser capazes de nos desesperarmos ante as perdas. Reparem que hoje não é ficar bom nem você ficar chorando muito. Para que você vai chorar? Já morreu, aceita, não tem jeito. Então, o luto já virou alguma coisa também não aceita socialmente. E a depressão é o mecanismo desse desespero. Ela sai para fora em algum momento. Quando ela chega, destrói o indivíduo e finalmente ofusca sua capacidade de dar ou de receber afeição. Reparem como uma coisa complicada. A pessoa se tranca e se fecha. Esse dar e receber, né, são anulados. A depressão, é a solidão dentro de nós que se torna manifesta e destrói não apenas a conexão com outros, mas também a capacidade de estar em paz consigo mesmo. Embora não previna contra a depressão, o amor é o que tranquiliza a mente e a protege de si mesmo. Medicamentos e psicoterapia podem renovar essa proteção, tornando mais fácil amar e ser amado. E é por isso que funciona. Quando estão bem, certas pessoas amam a si mesmas, algumas amam a outros, há quem ame o trabalho e quem ame Deus. Qualquer uma dessas paixões pode oferecer o sentido vital de propósito, que é o oposto da depressão. O amor nos abandona de tempos em tempos e nós abandonamos o amor. Na depressão, a falta de significado de cada empreendimento, de cada emoção, a falta de significado da própria vida se tornam evidentes. O único sentimento que resta desse estado, despido de amor, é a insignificância. E aí eu trago Niedemann, que vai falar exatamente desse significado. A questão é que nós, seres humanos, estamos à procura de significado, à procura de nós mesmos, não é à procura da parte que falta. Muito pouco daquilo que já somos e daquilo que já temos nos traz um significado mais profundo ou felicidade. Somos seres insatisfeitos, somos seres em busca. Ainda não temos essa unidade dentro de nós mesmos, né? Estamos num processo de aprendizagem. Mas aí ele vem e diz, nascemos para um significado, não para o prazer, a menos que o prazer esteja impregnado de significado. Nascemos para superar a nós mesmos e, através dessa superação, encontrar uma condição interior de grande harmonia e bem-estar. Nascemos para isso. Ainda não somos isso. Estamos buscando. Essa é a essência da nossa atual condição humana. Significado. Né? A vida tem de ter um significado. Precisamos olhar, né, para nós, para diante, e saber por quê. Pode passar, Marcelo. Aí, gente, eu trouxe o reverso daquela outra, sabe? Vou fazer uma brincadeira. Vou pedir que cada um aí escolha uma dessas palavras como alguma coisa que bata assim mais forte nesse momento, né? Tem vários, né? E a minha ideia é o seguinte: por que, né, se a gente tem uma psicosfera ao nosso redor de tanta angústia, de tanta desesperança, de ameaça às democracias, à liberdade, ao amor, à diversidade,
Enfim, né, a vida no nosso planeta, tantos feminicídios, tantas crianças sendo violadas e mortas. Bom, e o que a gente pode fazer? Né? Aí eu botei embaixo, dificilmente transformamos o mundo ou as pessoas, mas podemos operar autometamorfoses, transformando-nos, e talvez irradiar o que temos de melhor em nosso interior. Bom, o que a gente ganha com isso? Se eu não conseguir irradiar e contaminar o outro, ao irradiar qualquer coisa desses daqui, eu garanto que eu vou estar bem. Se eu irradiar conhecimento, sabedoria, generosidade, gratidão, amor à natureza, respeito pela diversidade, isso vai me tornar um ser humano melhor. Autoamor. Estou investindo em mim. Mas é claro que ao me tornar melhor, eu posso também, né, irradiar essa sensação para aqueles e compartilhar o que está, né, o que está dentro de mim com quem está ao meu lado. Pode passar, Marcelo. Retornando ao começo. Paixão, amor e amizade. Eu acho que a amizade é fundamental aí nessa história. A paixão é uma vivência enriquecedora quando o ser não se fixa nesse estágio. É fonte de energia interior. É um sol. Né? Falei isso ontem. É um sol. Pode aquecer, pode queimar, né? Pode iluminar. Então, é um sol bem amarelo dentro da gente. A amizade vem corrigir a trama mortal da paixão, aquela ciumeira, aquela ilusão, o exagero, né? Pois nasce a partir da afinidade das ideias, nos sentimentos ou nas inclinações. Definimos pela comunhão de ideias, sentimentos ou interesses e pela harmonia nas diferenças. Então, reparem, gente, hoje o amor que mais se defende é entre os iguais, mas não é igual narcísico, não é você amar um espelhamento de quem você é. Né? Sempre vão existir diferenças, mas é preciso que essas diferenças enriqueçam o casal. Então, acho que a amizade é também luz, como a paixão, mas é uma luz de lua com as suas fases. Não? É uma luz que, quando está a lua cheia, ilumina, mas não aquece nem queima. Ela ilumina, ela dá uma sensação de aquecimento interno, de bem-estar. O amor é uma força que atua do interior para o exterior, que permite ao ego enxergar além de si mesmo e ver os outros seres humanos como realmente são. A gente não se ilude no amor. Respeito, né? Respeito ao outro. O que é respeito? Respeito vem de respice, em latim, significa olhar para. Então, amar é olhar para você, para o outro, para a terra, para os animais. Olhar para. Deveria ser o chão da nossa vida, a nossa terra generosa. Se a paixão para mim é o sol, a amizade é a lua, o amor é a nossa terra, é o nosso chão onde a gente pisa. Pode passar, Marcelo. Bem, aí é a minha imagem final do que eu penso sobre o amor. O amor, ele está apoiado em duas bases, a paixão e a amizade. Amor e amizade só é um amor ágape, é aquele amor, talvez, das pessoas que se gostam. Mas falta eros aí, né, gente? Amor só com paixão também é uma loucura, é um desespero, é uma ciumeira, né, precisa da amizade para equilibrar. Então, se a paixão é o fogo daquela relação, a amizade são os laços, né? Os laços que unem. Então, paixão e amizade, né, geram uma relação boa de amor. No caminho psique-eros. Não é eros-psique, é psique-eros. Primeiro você com você, primeiro você investir da sua alma, autoconsciência, para depois você encontrar o outro. E se a gente tem um caminho, um espaço de deslocamento geográfico, mais ou menos, né, nós temos também esse tempo do cuidado envolvendo toda essa simbologia. Pode passar, Marcelo. Acabou, gente. Consegui acabar um pouquinho antes. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Deixo aí meu e-mail. Não acabou ainda não, tá? Só eu que acabei. Agora eu vou passar para a Karen. Ela vem com a publicação dela, uma obra dela, como autora, falando de coração, falando de amor. Karen, agora é contigo. Boa noite a todos. Muito obrigada, professora Regina. Eu te amo. Eu também. Primeira coisa para começar, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência,
porque eu vou também pedir ao Antônio Felipe para me ajudar a passar os slides. Tudo que a Regina falou, tudo que a professora Regina falou, a gente não combinou, mas a gente tem muita sintonia no que eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar para vocês a história da Fedegunda, que é uma menina que perdeu o seu coração e sai em busca dele. Essa história é uma história que foi, felizmente, bem vista, né, pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil e, surpreendentemente, ela ganhou o PNLD literário, porque é uma história um pouquinho fora da caixinha, né? E eu vou contar um pouquinho dessa história. Antônio, Felipe, você está por aí? Estou sim. Oba! Então, vocês poderiam passar essa gestão para ele? É muito importante dizer também para vocês que essa história é uma história pensada a partir do som das palavras, Fedegunda. Eu acho que ninguém conhece nenhuma Fedegunda, mas agora ela já existe, porque ela já foi inventada, né? E essa história depois ganhou vida, né, como ópera, como uma encenação que circulou pelo Brasil e também por fora do Brasil, em Portugal e na França. E ela faz essa jornada da heroína. E como eu vou falar para vocês? Eu vou falar primeiro como autora e depois como aquela que pesquisou o que fez, porque é o contrário, né? Assim, a gente geralmente escreve e depois vai ver o que fez, né? Aqui no meu caso é bem assim, é bem primeiro a intuição. Então vamos lá, Antonito? Por favor. Vai ter uns momentinhos em que a gente vai escutar também a música da Fedegunda. É importante também dizer que o compositor não falava português, então o som das palavras foi muito importante para ele. Aqui, coincidentemente, nós temos o coração de Fedegunda, que é um coração, que é um quebra-cabeças, né? A gente parte do princípio que é uma menina que está acordando no seu quarto, ela ouve vozes, e, de repente, essas vozes dizem para ela: o que te falta, Fedegunda? O que te falta? E ela não sabe o que falta. E, de repente, ela sente um vazio, e o que falta é o coração, né? E quem é alguém sem coração? Ninguém existe sem coração, né? A gente parte dessa premissa falsa de que uma pessoa é capaz de viver sem o coração. Aí vamos ao segundo slide. Eu agora, né, que estudei a Fedegunda, eu pensei muito nesse trecho do poema do Walt Whitman, né? Eu não duvido que os interiores tenham outros interiores, seus interiores, que a visão tenha outra visão, que a audição outra audição, e que a voz outra voz, principalmente quando a gente fala com o nosso afeto, principalmente quando a gente fala com o nosso amor, né? Pode passar para o outro slide? Então, estudando a obra, eu vi que eu parti de duas perspectivas. A primeira é que as metáforas se chamam e se entrelaçam mais do que as sensações, ao ponto de um espírito poético ser pura e simplesmente uma sintaxe de metáforas. Então, quando a Fedegunda sai em busca do seu coração, primeiro ela vai encontrar o mar, depois ela vai encontrar o vento, depois ela vai encontrar o desejo, e depois ela vai encontrar o tempo. Vai fazer uma trajetória muito parecida com aquele segundo livro da Regina, mas também vai evocar a jornada do herói de Eros e Psique. A fisiologia da imaginação, mais ainda que sua autonomia, obedece à lei dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Então, para mim, o mar era a água, né? A terra era o tempo, o fogo era o desejo e o ar, o vento. E o
Porque a gente não combinou, hein, professora Regina? A gente foi vindo juntos, porque são elementos, né, que estão na mitologia desde que o mundo é mundo. E a gente evoca essa ancestralidade, esse inconsciente coletivo, quando você está escrevendo, você está em seu repouso criativo, no seu devaneio poético, como diria o Bachelard, né? E você acaba chegando lá, nesses elementos. Próximo slide. Aqui são os elementos na encenação, né? Como ela, dentro do seu quarto, que é envolto em espelhos, vocês podem ver que é uma cena circular, né? E aqui as palavras, elas, como imagem, ganham também a relação no espaço, a relação com as cores, a relação com a luz, com o som. Então, as palavras vão ganhando força poética e ressonâncias também nas outras linguagens, né? Mas tudo parte do texto, da palavra, da história. Aqui já tem vídeo, não já, Antônio? Será que sai o som? Vamos fazer um teste aqui. Tá. Então, aí é quando ela se dá conta que ela está sem o coração, né? Está sem som, né? Mas tudo bem, a gente vai sem som mesmo. Conseguiu? Não. Bom, aí ela tá contando quem ela é, de que maneira ela se vê, de que maneira ela deixou de se ver. Eu acho que está dando para escutar o som muito baixinho. Não deu, né? Eu acho que não dá para ver. Pode parar, Antonito. Vamos para o próximo slide. Bom, aí vamos ao próximo. Então, aí, qual é o pacto que a gente faz com o leitor no livro e com o espectador na peça, né? Na ópera? É uma premissa que um dia uma menina acorda sem seu coração. Qual é o nó dramático? Como viver sem o seu próprio coração? Isso não é possível. E qual é o pano de fundo? Quem somos nós quando perdemos o nosso coração? Vocês podem ver que aqui, nessas imagens, né, só ela tem a cor vermelha, só ela usa a cor vermelha, é a única imagem feminina nesse quadro, e todos os outros são os elementos masculinos, né? Aqui, nesse quadro ao lado, ela está diante dela mesma, ela está diante dessa busca dela mesma. E essa história toda, vocês vão ver daqui a pouquinho, ela primeiro encontra o Mar, que é um xamã, né? Ela vai pedir conselhos para onde está o coração dela, e ele fala, pergunta ao vento. Então, a gente começa a ter uma estrutura de conto narrativo. Quanto é que o mar sabe, não, o mar passa a bola para o vento, e o vento fala, sopra a sua história, menina, e vai procurar no tempo. Vamos para o próximo slide. E aí, eu fiz, dentro desse estudo, a jornada do herói, né? Como é que a gente construiria isso se a gente fosse fazer a jornada do herói do Joseph Campbell, que estudou todos os mitos de todas as culturas, e tem sempre 12 passos. Na Fedegunda, eu verifiquei 10 passos da jornada do herói. O mundo cotidiano, quer dizer, a gente está no quarto da Fedegunda, na vida dela, na vidinha dela. Ela ouve o chamado à aventura, né? Quem é você?
e ela não vai a primeira vez, é a recusa do chamado, ela fica com medo de sair do quarto, ela fica com medo de sair de si, e ela tem um encontro com o mentor, que é o mar, que fala para ela, vai procurar o vento, depois ela vai atravessar o primeiro limiar, que é quando o vento manda ela voar, e ela voa em busca do coração. E passa, como a psique, por uma estrada de provas. E ela vai ter que encontrar o desejo, e depois que ela encontra o desejo, ela tem mais uma prova dificílima, que a gente vai falar. Essa prova dificílima é que ela se apaixona pelo próprio desejo e ela vê que o coração dela está dentro dele. Eles vivem uma certa história de amor, o tempo passa e o desejo se esquece de quem é ela, quem é a Fedegunda, e vai embora. E o coração que ela finalmente achou está aos pedaços. E ela vai ter como uma prova que o vento determina ela a costurar o coração inteiro. E ela tem 7 dias, 2 horas e mais 1 minuto primeiro. Então ela vai ter que costurar o coração inteirinho e passar por todas as coisas que ela tem dificuldade de passar. Quando ela consegue, finalmente, costurar o coração, ela repara que ela foi tão distraída que ela costurou do lado errado. E o coração, ao contrário, ficou do lado direito, e ela está sem o coração do lado esquerdo. Mas, conforme ela vai dançando e enlevando aquele coração, um novo em folha nasce do lado esquerdo. Então, essa nossa heroína, ela tem 2 corações. Um que bate do lado direito, ao contrário, e outro do lado esquerdo. E esse resgate dela, do interior dela, faz com que ela passe da infância para a adolescência, que ela passe pela verdadeira jornada do herói, que é você sair com o seu conhecimento de si mais fortalecido. Né? É a jornada do autoconhecimento. Mesmo que o herói morra, ele aprendeu algo que o transformou. Então, com essa redenção e esse retorno, já crescida, já saindo da infância, já entrando numa adolescência, um passo além do que ela estava durante a jornada dela, ela retorna a casa. E essa é a jornada do herói, no caso da heroína Fedegunda. Vamos passar para o próximo slide. Então, aqui é quando ela encontra o desejo, né? E é uma peninha que a gente não vai escutar a música toda, mas vamos em frente ao próximo slide. Aqui já era na etapa do... Vamos ver se sai o som? Não sai não, Felipe? Aqui era no ensaio, né? Eu quis botar 2 etapas para vocês verem como mudou a questão da cor, né? A gente começou com todo mundo de branco e depois a gente foi colocando os detalhes da Fedegunda em vermelho. Você conseguiu? Olha, a Fabiana colocou aqui, se o Antônio tiver de fone, tem que tirar para a gente ouvir. Deixa eu tentar compartilhar novamente, só um instantinho. Vocês querem que eu tente aqui pelo meu também? Pode ser. Fazer um teste aqui só um instantinho, acho que eu consigo resolver. Mas é muito engraçado, né? Você escrever e depois identificar tudo o que aconteceu enquanto você escreveu, né? Esqueci de contar um detalhe muito importante, né? Que eu escutei muitas crianças antes de escrever a Fedegunda. Escutei o que elas achavam, o que era amor, o que era que elas sentiam. Várias crianças contaram sobre alguma perda, né? Então, na verdade, a gente está falando de perda, a gente está falando de conquista de si mesmo. E tinham muitos pais, né,
que falavam assim, eu devia ter visto isso assim que eu me separei. Eu não teria sofrido tanto. Uns relatos assim. Era interessante, porque as crianças acreditavam que era uma vitória e os adultos saíam chorando, né, da história. Aqui ainda está no momentinho bom. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu já estou no meu máximo aqui, gente. Falta algo, fiquei sem. É a falta de uma coisa. Não consigo explicar. As coisas mudam. As coisas todas de lugar. E tudo que antes estava dentro do meu sentimento virou terra, areia ou pó, ou virou só pensamento. Eu amei, virei só pensamento. Sim, sem eu saber, caiu no meu esquecimento. Não me lembro mais teu nome. E não lembra mais. Não me lembro mais de nós. Não se lembra mais de nós. Não se lembra mais do amor. Está sem
Eu vi aqui que Leoneide falou com toda a pertinência. As gravações poderíamos ter acesso depois para assistirmos e revermos alguns pontos de vista. Aí temos o último slide, eu acho, não, Antonito? Temos sim. Então, esse daí foi o texto que eu fiz para me inspirar, para explicar o que é tudo isso da Fedegunda para mim. Olhar o mundo, escutar os sons, tocar como se fosse a primeira vez. Esses são alguns dos desafios para quem trabalha para e com a escrita para os novos públicos. O público formado por crianças e jovens. Longe de ser uma missão pouco exigente, é preciso mergulhar no mundo de sentidos apurados, não pela proximidade com o texto estruturado em início, meio e fim, mas para encontrar a imagem, a música, o silêncio, o tempo, o espaço e o movimento. Tudo em amplo sentido dinâmico, sensorial e relacional. É, sobretudo, perceber o mar de experiências que interligam as múltiplas linguagens, o afeto e o público leitor e receptor. E, por último, aí estão os 4 elementos. O desejo vocês já conhecem, o tempo, que é o terceiro ali, o vento, que é esse da direita, e esse, à esquerda, que eu esqueci de falar, é o narrador. O mar não está nessa foto. Vamos para o último slide. Então, esse é o livro, né? E como ele foi classificado depois, e está circulando pelas escolas até hoje, ainda bem. Já vi várias encenações das crianças, fico muito feliz com isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Karen. Nossa, linda, linda apresentação. É uma pena que a primeira música, que é a música que ela perde o coração, né? A gente, depois todo mundo pode acessar. Tem num canal que, aliás, eu recomendo a vocês, que é espetáculosonline.com.br. Todos estão gratuitos, todos os espetáculos lá. E aí tem a Fedegunda na versão final. Muito bom. E como é que você se sente como autora, assim, né? Como é essa relação com a Fedegunda? Olha, a Fedegunda, ela salvou muita gente, sabe? Aquilo que a gente estava falando sobre cura, ela não só salvou muita gente, como ela também me salvou várias vezes, porque enquanto você escreve, você está trabalhando a sua própria cura, né? Dizem que escrever é autoajuda. E, de uma certa forma, é mesmo. E a Fedegunda me trouxe muitas alegrias. Eu não esperava que a Fedegunda viajasse tanto e que ela chegasse em outros países e fosse tão bem acolhida. Para mim, foi um presente dos deuses mesmo, porque eu fiquei muito, muito aberta, né? Parece que cada livro e cada espetáculo tem um mapa astral, né? Ele nasce com o destino dele. A Fedegunda tem um destino muito, muito bacana. Ela ainda está viva, né? Porque ainda está nas escolas e muita gente faz as versões mais incríveis. Então, eu vejo que a menina cresceu, ganhou asas e cheia de novos corações. Essa coisa dos corações, eu achei que ia ter algum problema, que o público não ia aceitar muito bem essa história dos 2 corações, né? Mas o público associou a 2 casas, separação de casal, várias interpretações interessantes que ao longo da trajetória da Fedegunda a gente foi colhendo. E o legal também do compositor francês ter colocado a música foi que ele se deixou levar pela comoção, né? Ele ia escrevendo pelo som das palavras, mas ele ia percebendo as cenas e como a gente estava trabalhando a palavra no corpo dos atores, no espaço cênico. O tempo todo é a palavra, o tempo todo é a imagem evocada, é o imaginário. Cada vez eu fico mais fã do Bachelard, né, que fala tanto sobre as ressonâncias, tanto sobre a importância da memória e do afeto. Quer dizer, não existe memória sem afeto, né? Claro.
E foi essa historinha que a gente construiu na nossa memória, uma história de uma menina que saiu pelo mundo para procurar seu coração. E agora está cheio de coração, né? Ela está dando corações. Olha, o link tá sim, está acessível sim, tá, gente? É, Online. Bem, agora sim, Renata perguntou aqui no chat, de onde vem a ideia do nome Fedegunda? Pois é, então, eu gosto muito dos sons, né? Assim, Edegunda. Aí eu pensava Cunegundes, né? Tem vários personagens que da literatura mundial que tem um som Nibelungo, Cunegundes. Eu falei Fidegunda. Eu também quis brincar, né, desse som. E uma pena que o libreto, eu não tive a ideia de colocar o libreto para vocês acompanharem, mas o libreto é todo cheio de brincadeiras com sons e jogos de palavras, né? Então, eu acho que deixa eu ver. Fedegosa. Fedegosa. Fedegosa é uma bruxa, né? Eu acho que é uma bruxa, se eu não me engano. Não lembro da história, Keren, mas sim, já li alguma coisa com esse nome. É. Fedegunda lembra apelido de criança, de infância. Tem Não, eu acho que coisa isso de também criança, tem a né? história de ser Fedegunda e Bunda, né? Tem uma coisa assim do Unda que junta tudo. Mas, então, assim, a minha experiência dessa escrita e depois do estudo que eu fiz sobre ela, né, a Fedegunda ela entrou também na minha dissertação de mestrado, e aí eu fui mais fundo na questão de todas a gestalt da Fedegunda, como é que a gente construiu todo o sentido da palavra na cena, então é uma... Logo depois eu compartilhei com a professora Regina é muito importante na minha trajetória, porque ela falou, vai que dá, vai que dá, vai que é possível, e eu fui fundo também. Muito obrigada, Regina, acho que é uma parceria ótima. É uma felicidade a gente ter você no grupo, Karen. É um enriquecimento nosso, né? Você sabe disso. Mas, Além de você ser uma pessoa iluminada, uma pessoa que doa, que, nossa, só tem elogios a você. A gente está sempre contando contigo. agora, em relação a Eros, né, e Psique, e todas as questões levantadas, né, pela professora, eu acho que vale a gente mergulhar nessas questões todas, porque está todo mundo tão desamado, né? Todo mundo tão pouco cuidado nesse momento de tristeza, que só nos resta a luz. A gente só não dá para entrar no buraco, mas a gente precisa Sim. se agarrar na luz. Amor é uma atitude de resistência. Sim. Sabe? É resistência a todo esse chamado de desânimo, de não luta, de abdicar dos sonhos. Daqui a pouco a gente abdica de nós mesmos. Não, e não. Claro. E está aí a literatura infantil, como a literatura engraçado, né? Porque a juvenil e adulta falar, né, de temas talvez mais complexos, mas a gente você vê a história de amor, é uma obra que fala de sexo, traição, adultério, talvez, se a gente entender que eles moravam juntos, eram casados, adultério, perdão, reconciliação, enfim. Não, e a forma como a literatura vem trabalhando, e aí, claro, porque é literatura, é cura. O que Karen estava falando da Fedegunda, eu já vivenciei também com esse livro e com outros. Como as pessoas, de alguma forma, se identificam com aquelas histórias e encontram, de repente, possibilidades de interpretação, ressignificam aquilo que elas viveram. Então, sim, é preciso falar de amor. Eu acho que nós precisamos falar para cada vez dar mais sentido a amar, né? A ação, a transformar o discurso numa prática amorosa. Bom, não vamos mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar a nós mesmos, bem,
já é um ganho, né? Tá ótimo, né? Tá super bom. Assim, a sensação que eu tenho também é que quando a gente fala da questão do amor, a gente fala da questão da perda também, a gente fala da questão da autoestima, a gente fala da questão de se reconstruir e da questão também de como você pode amar alguém se você não estiver se amando, né? Uhum. Então, acho que até a Cacau falou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Vitória também deixou aqui um depoimento bem bonito. Gente, ninguém tem nenhuma pergunta. Ficou assim, tá, tá tudo assim, né? Não é nem que seja claro, porque não acho nada claro, mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, agradeço muito as Aqui alguns mensagens que já comentários, né, recebi. de agradecimento, né? A Renata diz que ao assistir, né, ao espetáculo, né, ao trecho, né, me fez chorar sem palavras, né? Todos aqui uma resposta muito positiva, né? Encantados. Esse é o poder, né, da literatura infanto-juvenil, do diálogo, né, sobre o amor. É bom, né? É bom falar de amor, falar de obras de literatura. Uma coisa que eu esqueci de comentar, um detalhe, foi que esse livro foi recomendado para crianças a partir de 8 anos nas escolas. Então, 8, 9, 10 são as crianças que estão lendo e ensinando, né, a Federico? Acho bem, bem legal, porque com 8 anos já eles têm uma percepção, até antes, né, Karen? Eu vejo, às vezes, meu neto me surpreendendo com histórias que ele elege, que ele gosta. É bem legal. Criança tem. A gente está falando de simbolismos também, né? A gente está falando de metáfora, a gente está falando de poesia, e as crianças entendem do jeito mais maravilhoso do mundo a poesia, né? Ai, ai. Eu gostaria de fazer uma pergunta, seria possível? Na trajetória do livro Fedegunda, houve algum obstáculo na sua recepção? Ou seja, houve algum testemunho, alguma situação em que o livro não foi bem aceito, ou houve algum tipo de crítica negativa, ou ele foi muito bem recebido mesmo? Ele foi muito bem recebido, mas eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha muito cuidado com o livro, porque eu falava, meu Deus do céu, como é que a gente vai vender uma história que a pessoa tem 2 corações? Era meio inadmissível naquela época, porque esse livro já tem o quê? O livro não, a peça foi em 2009. O livro já tem, foi 2015, 2016 o livro. Então, assim, naquela época era meio escândalo você falar essas coisas. E hoje em dia, eu fiz o Bem no Meio, né, que é também sobre a escuta das crianças de pais separados, e a gente teve muita dificuldade de vender o livro para as editoras, porque eles falavam qual é o pai separado que vai comprar esse livro para as crianças. Então, assim, tudo que eu não sofri na Fedegunda, que é muito mais linguagem simbólica, você pode... E a Bem no Meio, ela entra e sai do livro. Né? A separação dos pais acontece quando ela sai do livro. Mas o Bem no Meio foi muito sofrido, porque eles falavam isso. Eu tenho várias cartas de editoras falando que esse é um tema que não vende, e que esse é um tema que não vai ser adotado nas escolas. E agora, graças a Deus, vai sair o livro. E a gente, estranhamente, vai sair pela editora Paulinas, que é uma editora cristã, católica. Né? Então, assim, é muito... A Cacau está perguntando, todos os textos, Cacau, que eu faço o que a gente chama de pesquisa narrativa. Né? Eu escuto as crianças bastante, e olha a chuva, eu escuto as crianças bastante sobre o que elas estão sentindo, como elas estão
o que está acontecendo na vida delas, nunca são perguntas objetivas. Mas, naturalmente, as crianças funcionam como abelhas, elas vão juntos cantando aquela música, daqui a pouco estão todas pulando, daqui a pouco estão todas chorando, elas funcionam no coletivo. E quando você puxa um assunto de uma forma emocionante ou de uma forma imaginativa, elas vão fundo. E a Fedegunda foi assim, quando eu li a primeira vez para as crianças, para perguntar o que elas sabiam, o que elas sentiam, elas estavam revoltadas assim, com por que ele deixou o coração dela ficar aos pedaços? Por que ele fez isso com ela? Eu falei, não, mas não foi ele, o tempo passou, o tempo... Porque não tem vilão nessa história, só o tempo passa e muda tudo, né? Aí eu falei, quando o tempo passa, não muda tudo, às vezes a gente está chateado, às vezes fica feliz rápido, logo depois. Então, assim, essa escuta é uma coisa que eu sempre faço, porque eu acho que a gente não é criança, embora a gente escreva para elas, e eu acho que a gente tem que escutá-las, porque elas têm muito mais a nos dizer, né? Nós perdemos muitos poderes, elas têm todos. Elas vencem inimigos invisíveis, elas são capazes de falar com os bichos, coisas que a gente não é mais capaz, né? Então, para mim, são seres de total poder. Ai, muito bom, gente, muito bom mesmo. E fico bastante feliz também. Engraçado que o que a Cacau perguntou foi exatamente o que eu também estava curiosa, como foi essa relação. Comentário da Tamara, trabalho com educação infantil há mais de 13 anos, então as crianças são criativas, livres para pensar. Ótimo trabalho, realmente. Cláudia, fala. Então, a minha mãe, assim, eu vou falar que é muito curioso. A minha mãe costumava falar que as crianças, elas ainda não perderam. A minha mãe inventava histórias, assim, aleatoriamente. Ela era uma contadora de histórias, assim, que ninguém descobriu, nunca botou nada no papel. Mas ela falava assim, as crianças, elas têm uma conexão ainda muito forte com Deus, com os céus. Ela não falava Deus, ela falava com os anjos. Então, elas conseguem ver além do que a gente consegue ver. Ela falava isso e eu acreditava. Eu tinha um amigo imaginário até os 10 anos de idade, porque eu realmente acreditava que eu tinha um amiguinho que morava no cantinho entre o meu armário e a minha cama, que tinha um vão, assim, que não dava para colocar nada e ficava meio escuro. E eu acreditava, porque a minha mãe falava que ele existia sim. E quando ele não falava comigo é porque eu estava brigada, estava chateado com alguma coisa que eu fazia, e eu acreditava. E é engraçado que essa coisa que você falou, por isso que eu perguntei como é que você fazia isso, porque eu acho isso muito curioso, você perguntar alguma coisa para uma criança, que a criança, ela é capaz de falar coisas que faz a gente pensar no que a gente não pensaria. É impressionante. E é muito legal isso. É isso que eu queria falar, quase que um depoimento. Mas, Cacau, acho que você tem toda a razão, porque as crianças, elas estão perto da ancestralidade. Se você pensar um bebê, ele nasce tão próximo de tudo que já aconteceu, que ele está trazendo uma memória que você já não tem mais, né? Sim, sim. Então, eu acho que eles sabem mesmo, eu acho que tua mãe tinha toda a razão, eu acho que as crianças sabem de tudo, de tudo. Eu me coloco no lugar de aprendiz sempre. Muito lindo, parabéns. Criança traz um frescor, né? É uma ligação com a magia que é, nossa, incrível. Muito legal. Bom, eu acho que nós podemos encerrar agradecendo, né, a Karen, agradecendo a presença de todos. Foram 2 dias maravilhosos, 2 noites. Fiquei bastante animada até de... Né, esse é o primeiro estudo que eu faço online, sempre nós trouxemos pessoas de fora para falar. Então, fiquei bastante animada, com vontade de fazer mais. Marcelo, quer falar? Você levou? Sim, queria também agradecer a presença de todos, né? Em plena sexta-feira, né? O interesse, né, pelo diálogo entre o amor e a literatura infanto-juvenil, né? Também peço para que todos fiquem atentos às nossas mídias sociais, né? Especialmente o Instagram e o Facebook, né? Em que sempre compartilhamos materiais e eventos relacionados
a literatura infanto-juvenil, ao que o nosso, né, núcleo de estudos produz, né? E a respeito da presença, nós aferimos a presença nos 2 dias pela permanência de tempo na sala do Google Meet. E daqui a mais ou menos 15 dias, os que se inscreveram adequadamente receberão, sim, os certificados, tá bom? Acho que é isso, né, professora? Sim, sim. Até porque quem não se inscreveu, nós não temos forma de contato, né? Então, só pelo formulário que ele tem registrado o e-mail de vocês para que a gente possa mandar o PowerPoint, né? Os PowerPoints usados, mandar o certificado. Gente, muito obrigada mesmo, em meu nome, em nome de todo o grupo. Nós hoje somos um núcleo de estudos em literatura infanto-juvenil da UERJ, somos também um grupo de pesquisa, Encontros com a Literatura Infanto-Juvenil do CNPq, e isso, assim, nos honra muito, é um caminho de conquista, trazendo a literatura infanto-juvenil, dando visibilidade para a literatura infanto-juvenil na UERJ. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Karen, obrigada a esse grupo maravilhoso, porque uma andorinha só não faz verão, não faz mesmo. Gente, um beijo grande. Bom fim de semana para vocês. Vai fazer foto, professora? Assim, vocês tinham falado, né? Uma foto, é verdade. Vamos abrir câmera, gente, para tirar Aí? foto. Quem estiver aí? Ainda tem bastante gente. Temos. Nós temos 50 ainda pessoas. Vamos lá. Você faz, Cláudia? Eu? Quem quiser e puder também. aparecer, Vamos por favor, todo mundo fazer, vontade porque de abrir as fica melhor a câmeras, gente. tá bom? Agradecemos. Eu estou no. Peraí, deixa eu voltar para o computador então. Deixa eu ver se mais alguém abre a câmera. Ainda tem um espaçozinho aqui. Todo mundo abriu a câmera? Peraí, que eu estou abrindo de novo aqui no computador. O meu ainda tem poucas pessoas. Não sei se é a disposição o que eu fiz aqui. Gente, deixa eu interromper a gravação, tá? Para a gente poder fazer bem legal. Peraí que eu estou salvando, gente. Peraí. Que eu fiz uma.